Boa noite, turma. Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de aplicação pedagógica da hidroginástica, no nosso período letivo especial, excepcional, e vamos dar prosseguimento agora na penúltima aula sobre princípios gerais para a prescrição dos exercícios de hidroginástica. Nessa nossa penúltima aula sobre esse tópico, vamos abordar, conforme anunciado na aula passada, princípios de treinamento. Antes de nós falarmos propriamente nos princípios de treinamento, vamos aqui discutir alguns aspectos em torno dessa atividade, aspectos de caráter fundamental. O primeiro aspecto nos informa que a estimulação das adaptações estruturais e funcionais para aprimorar o desenvolvimento em tarefas específicas, vejam aí, essas tarefas podem ser de treinamento, como podem ser tarefas ligadas até à vida diária, né? Continua sendo o principal objetivo do treinamento físico. O treinamento físico, ele pode, portanto, tanto aprimorar o desempenho em tarefas de alto rendimento, como pode aprimorar tarefas de menor rendimento e até proporcionar às tarefas ditas do dia a dia, as atividades da vida diária, desempenhos também de nível ótimo, com menor estresse fisiológico e maior autonomia. Agora, por outro lado, um segundo aspecto nos diz que essa estimulação deve ocorrer por meio de programas planejados quanto às modalidades de treinamento, o tipo de coisa que vai ser treinada, né? A duração, o volume, né? Frequência das sessões, quantas vezes por semana, intensidade, se vai ser intensidade baixa, média, submáxima, máxima, e intervalos de repouso. Importante destacar um terceiro aspecto. Essa abordagem ela se aplica igualmente a homens e mulheres em uma ampla gama de faixas etárias, e ambos os gêneros respondem e se adaptam ao treinamento de forma similar. Um quarto e importante aspecto nos informa que essa abordagem não é aplicável apenas aos atletas, mas atenção, pessoal, também aos indivíduos sedentários. A turma da hidroginástica se enquadra nesse caso. Incapacitados e até mesmo aos cardiopatas. Então, observem que o treinamento físico, tudo aquilo que nós estamos mostrando desde os slides anteriores, o treinamento físico ele não se aplica apenas aos atletas. E é com essa concepção que nós vamos tratar dele aqui, tratar inclusive dos princípios do treinamento físico nessa perspectiva, e com o enfoque já anunciado na nossa aula anterior de atividade física com ênfase na promoção de saúde e qualidade de vida. Mas olha, com relação ainda aos cardiopatas, vale ainda mencionar que um número cada vez maior deles vem sendo reabilitado com exercícios apropriados para caminhar, trotar, correr e, por fim, competirem em maratonas e nos triatlos, pessoal. E veja, aplicando os princípios do treinamento devidamente adaptados para essa população especial. Bem, agora eu só quero destacar aqui um aspecto, e isso puxando a brasa da sardinha para a hidroginástica. Observem aqui, nós temos uma fotografia de uma mulher praticando caminhada aquática. Ela está usando, inclusive, luvas
Luvas, nesse caso, funcionam como fator de sobrecarga adicional ao esforço, mas o que eu quero destacar mesmo é que a caminhada aquática ela não conta, surpreendentemente, com muitos artigos na literatura acerca das suas possibilidades como modalidade de exercício que pode, a partir de treinamento físico, de fato contribuir para a elevação dos níveis de aptidão física, e nem também artigos que nos informem do que se trata realmente caminhada aquática. Qual a descrição predominante, por exemplo, com relação aos aspectos cinesiológicos, ao menos, da caminhada aquática. Por último, eu quero só informar que, entre os descritores de termos para pesquisa em saúde, não existe a expressão caminhada aquática. Vocês podem lá colocar atividade física e vão aparecer com esse termo uma série de artigos. Caminhada, mesma coisa. Mas caminhada aquática não aparece nada. Não aparece nada em português, não aparece nada em inglês e também não aparece coisa alguma em espanhol. Mas sobre isso nós iremos conversar mais adiante ao longo da disciplina. Só para dar essa lembradinha. Bom, vamos então agora comentar sobre os princípios do treinamento mais especificamente. Eu gosto muito de trabalhar com a classificação de McArdle e colaboradores, que entende haver 4 princípios. Esses autores entendem que nós temos 4 princípios fundamentais. O princípio da sobrecarga, o princípio da especificidade, o princípio da individualidade, também chamado das diferenças individuais ou das diferenças biológicas, e o princípio da reversibilidade. Bem, vamos analisar os principais aspectos de cada um desses princípios. O primeiro deles, o princípio da sobrecarga, ele nos informa que tarefas ou esforços desempenhados acima dos níveis normais ou habituais, desde que corretamente prescritos, concorrem para o efeito estimulador de adaptações superiores da aptidão física. É basicamente isso o princípio da sobrecarga. Um esforço maior, acima daquele nível normal ou habitual do que vem sendo praticado regularmente, se isso for corretamente prescrito ou desempenhado, vai haver efeito positivo para adaptações superiores da aptidão física. Agora, o que mais nós podemos levar em conta sobre esse importante princípio? Ele resulta da combinação estruturada da frequência, da intensidade e da duração do treinamento. Esses são elementos constituintes do princípio da sobrecarga. Mas pensando sempre em termos de atividade física voltada para a promoção de saúde e qualidade de vida, o princípio da sobrecarga ele deve ser aplicado a partir da prescrição do desempenho de exercícios que levem em conta maior volume, nesse caso maior duração, e menor intensidade do que aquela que é necessária para o aprimoramento da aptidão aeróbica máxima. Ou seja, a ênfase deve ser maior no volume do que na intensidade, quando o objetivo é relacionado à promoção de saúde e qualidade de vida. Vejam que isso, de certa maneira, se choca com o que, por vezes, é divulgado na mídia e por alguns estudos também enfatizando o papel da intensidade. O papel da intensidade, ele é relevante, ninguém está dizendo que não o seja. Porém, a duração, o volume
eles têm preponderância sobre a intensidade quando se trata de exercitação física realmente voltada para a promoção de saúde e qualidade de vida. Com relação à sobrecarga, ainda falando da hidroginástica, na água, se você pensa na sobrecarga em termos de exercícios resistidos, vale lembrar que os implementos eles podem variar em área de superfície de contato, de pressionamento contra a massa de água, mas é preciso levar em conta que, dependendo do nível de condicionamento do praticante ou da praticante, se você tem um implemento que oferece muita resistência, isso pode, ao invés de gerar um efeito maior de assimilação de sobrecarga, pode, na verdade, prejudicar o exercício, a postura e o equilíbrio dos praticantes. Qualquer implemento que ofereça resistência e que tenha uma considerável superfície de contato com a água, ele pode ser bem-vindo. Mas é importante que, na exercitação com esse implemento, seja de que tipo for, que a postura, que o alinhamento corporal, que o equilíbrio e a aceleração exatamente e em conjunto com o braço de alavanca possam se manter em ótimo nível também. Porque, do contrário, se esses fatores forem alterados negativamente, não vai haver sobrecarga, vai haver apenas um exercício exagerado que não terá cumprido o papel de realmente, através da sobrecarga, promover uma adaptação superior da musculatura esquelética. Nós podemos pensar também, em termos de hidroginástica, na sobrecarga para o caso de exercícios envolvendo caminhada ou corrida aquática. Tá? Nesse caso, nós teríamos aí a sobrecarga sendo preponderante com relação à duração do esforço, imaginando-se, por exemplo, que uma caminhada dessas, que pode ser feita pela maioria das pessoas, já que há um suporte de flutuação. Notem que a praticante está usando até tênis, né? Nos Estados Unidos existe a fabricação de calçados desse tipo direcionados para a água. Eu prefiro que seja sem os tênis, para que hajam os movimentos de flexão plantar, dorsiflexão durante a caminhada, de um modo mais amplo e com maior pressionamento dessas superfícies corporais contra a massa de água. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que nós podemos, por exemplo, ter uma sobrecarga nesse exercício de hidroginástica, quando as pessoas de fato estão bem equilibradas, estabelecendo 4, 8 minutos, 12 minutos de caminhada, estabelecendo contagem de voltas, né? Acompanhando o desempenho que cinesiologicamente seja correto, né? com um bom equilíbrio. Essa é uma forma bastante interessante de dispensar a sobrecarga nas aulas de hidroginástica. Agora, é muito bom também quando isso pode ser feito sem qualquer tipo de apoio flutuante. É melhor ainda, mas exatamente como no caso dos implementos para exercícios resistidos, não vai adiantar pedir que a pessoa faça sem o macarrão, por exemplo, se ela não vai conseguir manter uma atitude postural dessa ordem. Observem que é uma atitude que tem um ótimo alinhamento corporal. Bem, dito isso, vamos ao princípio da especificidade. Esse princípio ele estabelece que as adaptações nas funções metabólicas e fisiológicas dependem da intensidade, da duração, da frequência e, atenção, da modalidade de sobrecarga selecionada. Nós vamos falar mais detidamente sobre isso um pouco mais adiante. O princípio das diferenças individuais também nos informa que nem todas as pessoas respondem de maneira semelhante a um determinado estímulo de esforço e treinamento. Donde que, pessoal,
É complicado esse negócio de turmas de hidroginástica homogêneas. Eu, ao longo dos anos em que realmente prescrevo exercícios de hidroginástica para populações de diversos tipos e características, digo a vocês que eu jamais me deparei com turmas homogêneas, mas isso também a gente comenta mais adiante, inclusive ao longo do nosso curso. É importante também destacar, dentro desse princípio, que pessoas com níveis de aptidão física mais baixa evidenciam efeitos mais elevados de condicionamento quando elas são submetidas, quando elas ainda estão nos estágios iniciais do processo de treinamento. Depois há uma tendência a um platô com relação a esse condicionamento, mas de fato, no início, as pessoas que são destreinadas experimentam uma melhora evidente se a prescrição obedecer adequadamente o princípio da sobrecarga e se for focalizada no interesse, nas capacidades dos praticantes, sem dúvida haverá uma melhora inicial expressiva, que depois vai se estabilizar num determinado nível e vai se elevar mediante um processo que poderá ser de tempo de fato mais longo. Agora, sempre destacando com esse princípio que os efeitos ótimos do treinamento físico eles ocorrem quando os programas de exercícios, conforme eu disse no slide anterior, são focalizados nas necessidades individuais e nas capacidades dos participantes. Isso na hidroginástica, inclusive, é fundamental, porque o que mais nós vamos, de fato, observar é que as turmas da hidroginástica não são homogêneas. Embora eu possa ter pessoas de predominantemente meia-idade e idosos, aparecem também adultos mais jovens, aparecem entre esses três segmentos pessoas que são assintomáticas, pessoas que são sintomáticas de hipertensão, diabetes, obesidade, pessoas que possuem tudo isso. Nós temos também a questão de pessoas que são de nível inicial, intermediário, avançado, e o número de alunos pode ser de 15 a 20, às vezes 25 alunos numa turma. E nesse caso, não é fácil realmente você desenvolver um processo de treinamento focalizado nas necessidades individuais e nas capacidades dos participantes. Mas o fato de não ser fácil não significa que não seja possível. E também não significa que isso só vai ocorrer em razão de um trabalho personal. O fato é que o processo de treinamento nas aulas, quando os alunos realmente estiverem dominando os principais movimentos aquáticos, ele deve ser, sim, sempre preocupado com o atendimento dessas necessidades individuais e com um olhar atento às capacidades dos participantes. Se houver a possibilidade do treinamento individualizado, como no caso de um treinamento personal, ok, mas essa não é a grande realidade. No segundo caso do treinamento personal, fica de fato mais facilitada a tarefa do professor, embora também exija considerável grau de concentração naquilo que faz o praticante. De qualquer forma, o professor, a professora de hidroginástica, que se dedicarem à prescrição dos exercícios de hidroginástica, levando em conta esse aspecto no princípio da individualidade biológica, de fato, vão contar com uma reputação profissional bastante respeitada e isso poderá se traduzir até mesmo em um reconhecimento de qualificação dos mais importantes, até mesmo do ponto de vista das relações de mercado de trabalho. Eu costumo sempre dizer
que aconteceu no Brasil. Vocês são mais novos, provavelmente não tiveram informações a esse respeito do ponto de vista histórico, mas nem sempre os exercícios de musculação gozaram do prestígio que hoje gozam na sociedade. Os exercícios de resistência, inclusive. E os praticantes eram vistos com olhos assim atravessados, eram conhecidos como marombeiros, né? E hoje, ao contrário disso tudo, o treinamento de resistência, de contra-resistência, de musculação, ele é altamente e merecidamente considerado, né, na sociedade. E isso se deve muito ao trabalho de professores de educação física, de fisiologistas da educação física, que investiram muito estudo e trabalho na análise dos efeitos desses exercícios, como exercícios de contribuição real para o desenvolvimento, a melhoria dos níveis da aptidão física em geral, inclusive para a promoção de saúde e qualidade de vida. Nem se discute, então, o quanto também isso avançou para o treinamento de alto rendimento dos atletas de várias modalidades esportivas. O que eu quero dizer é que na hidroginástica isso também pode acontecer, mas os professores precisam deixar de lado, em grande parte, a ideia de acreditarem que vão lidar com turmas homogêneas e que algumas séries simples de exercícios vão de fato atender as pessoas nas suas necessidades individuais e nas suas capacidades. Dito isso, vamos ao último princípio, o princípio da reversibilidade. Esse princípio estabelece que a perda das adaptações fisiológicas e de desempenho em razão de destreinamento pode ocorrer rapidamente, pessoal. Isso se dá quando uma pessoa encerra ou, às vezes, ela só interrompe a participação na atividade física regular que vinha sendo normalmente feita, né? E vejam, esse aspecto é tão significativo que, mesmo em atletas altamente treinados, os efeitos de muitos anos de treinamento físico, estamos falando de atletas altamente treinados, ninguém fica altamente treinado se não treinar por muitos anos, hein? Mas eles continuam sendo transitórios e reversíveis, ou seja, nós, seres humanos, mesmo altamente treinados, não estocamos condicionamento físico, pessoal. Precisamos, se quisermos manter aptidão física em nível superior, precisamos treinar regularmente e, se possível, sempre, né? E vejam, olha, apenas 1 ou 2 semanas de destreinamento acarretam redução na capacidade tanto metabólica quanto de realização do exercício, sendo que muitos dos aprimoramentos induzidos pelo treinamento ficam sensivelmente comprometidos em alguns meses. Agora imaginem o povo da hidroginástica. 3 vezes por semana, as aulas têm uma intensidade de nível, no máximo, moderado. Em alguns casos, o nível de intensidade é submáximo, sim, depende dos praticantes. Só para atletas, pode ser que os exercícios de hidroginástica tenham intensidade submáxima e máxima com maior constância. Mas na população em geral, a tendência é nós observarmos atividades no limiar ventilatório, também chamado de limiar aeróbico, e essas atividades, 3 vezes por semana, elas, claro, induzem efeitos de fato positivos sobre a aptidão física, mas não são atividades de alto desempenho. Então, se praticantes de hidroginástica nesse nível ficam afastados das aulas durante 1 mês, por exemplo, é normal que voltem e sintam dificuldades com relação aos exercícios exatamente por causa desse efeito
explicado pelo princípio da reversibilidade. Bem, muito obrigado pela atenção de todos. Nós terminamos a nossa penúltima aula referente aos princípios gerais para a prescrição do exercício de hidroginástica. Na próxima aula nós vamos ter uma duração um pouco maior, porque nós iremos comentar sobre as diferentes modalidades para a prescrição do exercício em geral, aplicando, evidentemente, tudo isso à hidroginástica. Nós vamos falar sobre o exercício cardiorrespiratório, o exercício de resistência e o exercício de flexibilidade. Qualquer dúvida, por favor, enviem mensagens pelo nosso grupo de WhatsApp. Mais uma vez, eu reforço, as mensagens podem e devem ser de áudio. Tudo bem, se preferem escrever, nenhum problema. Mas lembrem-se, a ideia do grupo de WhatsApp é estabelecer uma comunicação que seja próxima daquilo que eventualmente acontece na sala de aula. Uma ótima noite para todos, muita saúde e força para vocês e também os seus familiares. Até a nossa próxima aula de sexta-feira.